meu pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse podcast. Hoje eu quero falar sobre eh, o inimigo, batalha espiritual, sobre satanismo, sobre aquilo que muitas vezes a gente não fala porque não traz muito ibope, mas o diabo ele vem para matar, roubar e destruir sempre. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando aquele que possa tragar. E Paulo ainda diz assim que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas e toda essa legião maldosa, né, que existe é, atacando o mundo, principalmente nesse século que nós vivemos. Mateus 12, 29, Marcos 3, 27 diz assim, diz de uma forma até categórica, né? Fala para que a gente, se a gente quer realmente vencer o maligno, quem fala isso, quem ensina sobre isso é Jesus. É, nós temos que entrar na casa dele e amarrar o homem forte. Se nós não amarrarmos o homem forte, nós não vamos conseguir vencer contra as trevas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. É interessante isso, céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Só pega isso. Se eu pedir para você desenhar alguma coisa sem forma e vazia, o que você vai fazer? Né? Como é que você vai desenhar uma coisa sem forma e vazia? Se é sem forma e vazia, não dá para desenhar. Então, mas o Espírito de Deus habitava ali, né? E também havia trevas. É, Isaías 14 diz que Satanás foi lançado por terra, aquele que tentou ser maior do que Deus, ele e uma terça parte dos seus anjos. A terra foi feita para que ele não fosse livre aqui, mas para que aqui fosse uma prisão para ele, uma prisão mesmo. É assim que o evangelho do pescador enxerga. Quando eu digo evangelho de pescador, é o evangelho de um leigo que lê a Bíblia. Enxerga, a terra era sem forma e vazia e ele foi lançado aqui para ser preso, para ser condenado. Vendo o homem feito à imagem e à semelhança de Deus, prosperar, ter vida eterna, é, comer de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, menos a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Corrija aí, do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Nós estamos ainda no finalzinho de outubro, mas já indo para novembro. E nesse mês de outubro nós tivemos aí o Halloween, né? Isso é assim que fala? Halloween. É assim mesmo a ideia? Halloween. Nós tivemos nesse mês de outubro Halloween e a bruxaria comeu solto. Mas isso aí não é só no Halloween, não, gente. Janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro, tá? O nome desse espírito do Halloween aqui no Brasil chama Cosme Damião, tá? Aquele dia que eles colocam doce no saquinho e distribui para todas as criancinhas. Em algumas partes do Brasil e do mundo, isso acontece muito mais forte. Bom, é, Deus tem algo para nós e eu creio que Ele vai fazer nessa desse dia de uma forma espetacular. Fica aqui comigo e eu quero apresentar nesse momento aqueles que vão estar na mesa, os meus pastores. Pastor Davison, por favor, se apresente, fale. Bom dia pessoal que está nos assistindo. Bom dia a todos nós que estamos aqui na mesa. Batalha espiritual. Estávamos falando agora há pouco. A batalha não só acontece
no dia a dia, nos tempos atuais. Ele já começou no céu, foi transferido para o jardim e agora está acontecendo diariamente neste mundo atribulado, no mundo onde teremos aflições, no mundo onde teremos lutas, no mundo onde o inimigo está e ele governa, no mundo onde as pessoas estão presas às coisas desta terra e não buscam as coisas celestiais, o reino dos céus. Aos olhos humanos, a batalha está sendo perdida. Aos olhos do Senhor, a batalha já foi ganha. Amém. Ele não perde nunca. Ele não perde nunca. Exatamente. Isso aí. Meu pastor, meu genro, você está bem? Edésio. Graças a Deus, tudo bem. Já que o senhor está profetizando, então vamos lá. Vamos lá. A gente vai discutir bastante isso aqui hoje, né? Mas a minha maior preocupação, onde eu vejo essa realidade, não é de hoje. A batalha é constante o tempo todo, em tudo e em todas, né? Não somente nas vidas, mas no que rege as nossas vidas, né? A batalha espiritual é mais concreta do que a gente consegue visualizar. Ela vem para a nossa vida do dia a dia. E então a gente vai debater isso aqui ainda, né? Mas é uma coisa que eu gostaria que a gente não deixasse de lado, é que a batalha espiritual, um dos resultados dela é justamente a ideologia. A ideologia que é inculcada em cada geração. E isso eu acho que é algo importantíssimo, a gente está sempre alerta com isso. Você pode falar, desde já, um pouquinho mais sobre isso? Só para não esquecer. Às vezes não, né? Nós temos, como sociedade, como cultura, como ser humano, o costume de sempre observar o que está acontecendo com as nossas crianças. Mas a gente quase nunca pergunta o que está acontecendo com a gente. Porque os pais, professores, educadores, pessoas que se importam com a vida das crianças, que procuram trazer valores para a vida da criança sem enxergar em si mesmo até que ponto eles foram alterados sem perceber por ideologias que foram implantadas, acaba se tornando um ato hipócrita, que às vezes o adulto não percebe, mas a criança que está sendo educada e corrigida e direcionada percebe isso na vida de quem está educando, de quem está a educando. Um exemplo, vou passar 3 tempos de 3 gerações. A minha geração, eu lutei bastante na vida para entender certos problemas que eu tinha. Dificuldades de relacionamento, dificuldades de exercer propósitos pessoais. E eu fui entender isso somente quando eu entendi a ideologia que foi implantada na minha cabeça, que a gente não percebe. Eu tenho quase certeza que nunca ninguém parou para pensar. Na minha geração, o entretenimento era gibi. Era ler quadrinhos da Mônica, da Disney, do Tio Patinhas. Mas eu tenho quase certeza que o pessoal da minha geração parece que nunca parou para pensar: por que o Pato Donald não tem pai? Por que ele não tem filho? Por que o Tio Patinhas não tem pai e não tem filho? Por que o Zezinho, o Luizinho e o Guinho, se não me falha a memória, eles não têm pai? Por que o Pateta não tem pai e não tem filho? Por que a Minnie não tem pai e não tem filho? Por que ninguém é casado? Por que o Mickey não tem pai e não tem filho? E a gente cresce com isso. Eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, eu não vou trazer essas respostas aqui agora, porque não é o momento. Mas fica aí o convite a todos que estão nos ouvindo, que viveram a geração que eu vivi, tenta entender o porquê. E tenta entender até que ponto isso pode afetar a sua vida. Porque isso é passado por uma criança. Eu era criança quando eu li o gibi da Disney. E a nossa mente é formada pelos dons que Deus nos dá, pelo DNA que nossos pais nos transmitem e pelo meio que a gente cresce. Aquilo que a gente tem contato, o que a gente vê, lê, ouve.
E são essas coisas que permeiam nossas mentes. E eu só fui entender essa realidade, o quanto que esses detalhes afetaram a minha vida, quando eu fui adulto. Não muito tempo atrás. E eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava com meus coleguinhas de escola dominical, a gente estava indo na casa de um dos amigos, e todo mundo falando do pica-pau isso, pica-pau aquilo. E eu falei, gente, coisa de criança, papo de criança, né? Eu falei, não assista pica-pau. Pica-pau só ensina o errado. Ele se diverte com a malandragem, ele se diverte fazendo coisa errada. Isso não é de Deus. Mas são detalhes que passam desapercebidos muitas vezes. Uma segunda geração, num segundo momento, a gente, quem acompanha entretenimento, cultura, filmes, coisas do tipo, percebeu uma desconstrução da mulher submissa ao homem. Os filmes antigos, você pega todo filme que está correndo, um mocinho e a mocinha, ele está puxando a mão dela. Hoje a mulher, eles fazem questão de mostrar a mulher independente de qualquer tipo de homem, seja marido ou pai. Os heróis se modificaram, não são mais heróis masculinos, são heróis femininos. Isso tudo é uma desconstrução de valores e princípios que nós temos e uma reconstrução de novos valores. Até certo ponto, é bom que a mulher ela tenha autonomia, que não seja, né? Poxa, eu sou 100% dependente. Não, produza. A gente tem pastoras, a gente tem líderes, professoras, né? Produza, seja. Mas o problema é quando tem o desvínculo completo. Aí eu sou autônoma por mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. Que é uma grande inverdade contra os princípios bíblicos. Deus nos fez para ser cooperativos, amar uns aos outros, viver em sociedade e não sermos autossuficientes por si só. Você pega o novo momento que isso está acontecendo, você vê a ideologia do gênero sendo implantada em filmes, em quadrinhos, em tudo que é tipo de mídia para criança. As crianças não se dão conta disso. E elas vão construir valores e princípios e isso vai reger a vida delas por décadas. E elas não vão entender o comportamento e a vida que elas escolheram, porque nós fomos coniventes, para quem entende, obviamente, com a realidade que está acontecendo. Mas quando a gente vai abordar uma criança, nós temos que entender até que ponto a nossa mente está comprometida. Até que ponto a nossa igreja, a nossa comunidade está comprometida. Porque é fácil falar de que a gente precisa mudar isso, sem olhar para a gente mesmo. Então é por aí. Muito bem, Décio. Eu nem interrompi. Meu Deus. Princípios implantados pela ideologia demoníaca nos corações e sem percebermos, hein? Você falou aqui de algumas, acho que eu não vou lembrar de todas, mas orfandade, paternidade, insubmissão e vai por aí, tá? É uma total desconstrução sistemática e progressiva dos valores cristãos. Eu lembro da minha vida toda, até que meus pais morreram, 11 anos atrás, um pouquinho, 11 anos atrás. Foi mamãe, depois foi papai. Eu ligando para eles e pedindo, bença pai, bença mãe, poder ouvir, Deus te abençoe. Porque esses foram valores que foram colocados dentro do meu coração. Mas quando você começa a falar, poxa, de algo que eu nunca tinha pensado, realmente são valores que estavam ali praticamente inculcando crianças e continuam inculcando de uma outra forma hoje, porque é muito mais rápido, né? E eles continuam, os mesmos autores, e a fonte também, a fonte desse tipo de conhecimento, de inspiração, continua trabalhando fortemente para que esses valores continuem sendo implantados, assim como a homossexualidade, coisa a mais que existe por aí.
Pastor Benê. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um assunto extremamente importante e sempre foi importante, mas nos dias que estamos vivendo, assim como o Edésio falou, né, a sutileza do diabo. E isso acaba sendo imperceptível, né? A igreja, ela é uma poderosa arma para lutar nas regiões espirituais, uma guerra espiritual, que, como dizem Efésios, que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos e principados e potestade, mas ela se torna visível porque o diabo ele precisa usar os seus soldados, vamos dizer assim, ou aqueles que precisam que ele faça esse trabalho de desconstrução, de tirar princípios importantes bíblicos e colocar uma ideologia, algo que acaba destruindo uma sociedade. Então, nós precisamos entender. Então, esse assunto, Pastor Rui, é de suma importância e vamos em frente. Que bom. Nesse bloco, eu ainda quero perguntar, é tempo de guerrear, Davison? Todo o tempo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. É uma luta invisível. É tempo de guerrear? É tempo de guerrear, é tempo de se defender, é tempo de se armar, colocar a armadura do Senhor. Efésios fala, o Senhor falou agora há pouco, que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra potestades, né? Contra as trevas. E as potestades e as trevas não descansam, eles não pegam férias. Eles não têm aquela ideia de que agora é tempo de guerra, agora é tempo de paz. Eles estão sempre querendo destruir a humanidade, né? A coroa da criação que somos nós. É tempo de guerrear, sim, o tempo todo. O Edésio falou algo interessante. Um ser humano constrói o seu caráter até os 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade, na ideia pedagógica, ele constrói o seu caráter. Ninguém nasce com caráter formado, ele é construído. E até os 6 anos, ele é construído, ele é semeado. O que acontece com isso? É justamente nessa época, nesse tempo, que vem as mensagens sutis para destruir, né, para deformar um caráter. Né? Isso é forte, isso é muito forte. E os pais, nessa omissão ou nessa ignorância, porque também foram atingidos nessa situação, né? Não percebem. Não há como perceber. Eles não conseguem perceber. Vamos falar sobre a igreja? Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é louvar a Deus? É louvar a Deus. Engrandecer o nome de Deus? É engrandecer o nome de Deus. Glorificar a Deus? Glorificar a Deus. Mas o papel da igreja nesta terra é propagar o reino dos céus. É anunciar o reino dos céus. E quando nós estamos anunciando o reino dos céus, como igreja, nós estamos guerreando contra um reino de trevas. E a igreja não pode descansar nesse propósito. Anunciar o reino dos céus. Como guerrear, meus pastores, nesses dias que nós estamos vivendo, a velocidade que a internet está caminhando e a velocidade que chegam coisas até nós, né? Você falou, Edésio, agora sobre as mensagens subliminares, né? Que já existiam nos gibis, né? Quero perguntar para os 3 pastores a mesma coisa. Como, né, entender isso e como nós podemos ajudar os pais nos dias de hoje? Porque essas mensagens continuam chegando e elas são mensagens escondidas. No século passado, nós tínhamos um grupo em Campinas, temos até hoje, eles estão lá, que chama Grupo Eco. Então eles vinham na igreja, eles tinham um aparelho, colocavam o LP, que antigamente era um LP, antes do CD, girando ao contrário, e as mensagens subliminares vinham. Aparecia ali. E hoje, essas mensagens
conseguem ser vistas na tela da televisão? Mais escancaradamente do que o senhor imagina. Fica um livro de vocês agora aí. Eu recentemente comecei, no raríssimo pouco tempo livre que eu tenho, eu cheguei em casa cansado, eu falei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante para assistir. E procurei uma série na Netflix, e eu acho que o nome da série é Sense8, né? Em inglês. Sense8, acho que se eu não me engano. Eu assisti o primeiro episódio, e no primeiro episódio, estava lá. Na metade em diante apareceu lá, escancaradamente, os valores de desconstrução. Esses mesmos valores que eu mencionei agora há pouco estavam lá, jogados na nossa cara. Eu desliguei e não vou assistir mais. Então, o jeito que nós temos... quer ver? Uma outra situação boba, mas é uma triste realidade. Eu convido a todos os pastores que estiverem assistindo, sonda na igreja de vocês, quantos membros, por exemplo, assistiram a série Lúcifer? A série Lúcifer trata-se do diabo, e de quão bonzinho o diabo é, e quão injusto Deus foi. Basicamente, essa é a moral da série. A série, ela trata construindo uma nova imagem para que a sociedade aceite o diabo como uma figura presente e benfeitora para a humanidade. E está nos lares cristãos. Isso está nos lares cristãos. Então a mensagem está na cara. Do mesmo jeito que Provérbios grita, a sabedoria está nas esquinas, gritando. Mas não tem quem as ouça. O outro extremo é verdade. A podridão do diabo está na nossa cara e todo mundo gosta. Eu vejo que o que falta em nós é orar pelo espírito de discernimento, percepção, perceber aquilo que está acontecendo. Porque é tanta informação, é tantas coisas que vêm para nós, e a gente acaba não discernindo o que é santo, o que é profano, o que é justo, o que é injusto. E a guerra espiritual, como o Edésio disse, está bem escancarado. O que o diabo quer hoje não se esconde mais nada. Hoje o diabo já não está como ele estava há um bom tempo atrás, ao qual ele vinha com uma sutileza que era bem, não dava para perceber. Mas hoje está bem perceptível e tem que orar pelo espírito de discernimento e buscar de Deus esse espírito, né? Eu vejo assim, ó. Nós estamos vendo esse episódio que está acontecendo no Rio de Janeiro, e na mídia está ali 2 policiais orando em uma escada alta. Eles estão orando aqui embaixo, no morro. O que eles estão fazendo? Eles estão guerreando no espiritual, eles estão orando, eles estão clamando a Deus naquela situação, porque, como eu disse, o diabo está usando pessoas para travar uma guerra do mal. Então, pessoas são usadas. Como Deus é usado para usa pessoas, como a igreja, para travar uma guerra do bem, né? Então, o diabo usa. E quando eu vi aquela situação, eu falei, nossa, como esses policiais estão guerreando, sim, no campo físico, mas também no campo espiritual, que é o diabo que está intensificando aquela situação toda, né? Agora, essa questão da gente perceber. Então, hoje, como o Edésio falou, muitas pessoas assistiram e assistem, né, essa série. Há um tempo atrás tinha uma série chamada La Casa de Papel, alguma coisa assim. E eu estava com um pessoal reunido, conversando, e eles estavam, vocês assistiram aquela série e tal. Eu falei, puxa, que série é essa? Eu não assisto muito, né? Televisão, pouco assisto. E eu percebi que eles estavam eufóricos, falando sobre aquela série. Eu quis saber o que era a série. O que é essa série? Não, pastor, é uns bandidos, todos engravatados, internados, né, assim, com ternos, e eles buscam uma estratégia que, puxa, eles roubam de uma forma assim que é de abrir os olhos, de ver a sutileza e como eles fazem perfeitamente. Quer dizer, o diabo usando uma situação e muitas vezes nós, como cristãos, não percebendo, não tendo essa percepção. Pô, peraí, é um filme que os caras estão todos de terno, bonito, tudo galã, mas está usando de uma forma ao qual nós não estamos percebendo que o diabo está fazendo aquilo para trazer um certo engano, ou trazendo aquilo como se fosse algo normal, algo bonito, algo natural.
Posso acrescentar algo? Pode, claro. Já respondo para complementar a pergunta e acrescentar o que o pastor Benê acabou de falar. A gente entende, né, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A partir da sabedoria vem o discernimento, resultado da oração que o pastor Benê sugeriu que todo cristão deve fazer. Mas para que a sua pergunta seja satisfeita, o que os cristãos, o que a igreja tem que fazer para que a gente de fato consiga combater espiritualmente o que está acontecendo na atualidade? É viver a sua oração. Porque se a gente não adianta eu chegar na igreja, eu orar, eu participar de 12 dias de oração, participar de jejum, de campanhas, estar presente, e eu chego na minha casa e eu assisto algo que é contrário aos dons do Espírito, aos frutos do Espírito, a característica bondosa e amorosa de Deus, ao plano perfeito de Deus para nossas vidas. Porque isso não é uma atividade passiva. Mas é só eu lá em casa. Não tem problema, isso não vai fazer mal para ninguém. Não vai. Uma vez que eu assisto algo que descaradamente, como nós estamos conversando, não é de Deus, eu tenho a consciência de que não é de Deus, eu estou patrocinando a propagação daquilo. Eu estou dando ibope, não sei se é a palavra atual na mídia hoje, mas eu estou aumentando a audiência daquilo lá. Uma vez que eu aumento a audiência, eu gero pessoas que vão investir mais naquele tipo de conteúdo. Uma vez que eu tenho mais conteúdo daquele, maior a obra do diabo é propagada no mundo. E eu sou participante disso se eu estiver assistindo esse tipo de conteúdo. Se eu aceitar para os meus filhos, para a minha vida pessoal. Então, vamos travar uma batalha espiritual de fato. Então, não sejamos hipócritas. Vamos viver os princípios que nós aprendemos na igreja. Vamos aprender os princípios de Deus. Porque Deus não é... A nossa oração não é respondida se a gente não vive de acordo com a nossa oração. Deus não é insensato. Essa luta foi a luta do Éden, né? Sim. Não coma do fruto. Esse fruto aqui. Todos os outros você pode comer. Mas desse fruto você não coma. Exatamente o que você está falando. Não coma desse fruto. Não coma desse fruto. E ele comeu. Ela comeu e deu ao seu marido. E a consequência? E a consequência qual foi? Sempre existe uma consequência. Sempre existe uma consequência. E as pessoas não estão medindo a consequência, que não estão entendendo que nós estamos batalhando contra o invisível. Oséias 4:6 diz que o povo perece porque falta conhecimento. As decadências na história da igreja, a decadência da igreja sempre aconteceu quando a palavra de Deus era tirada do povo. Quando a palavra ficou fechada nos mosteiros e o povo não sabia, não conhecia a palavra, a decadência veio espiritual. O que acontece hoje em dia? Lá pelos anos 70, os movimentos contra o cristianismo, seja lado esquerda, comunista, ateísta, eles pregavam a guerrilha, a luta armada. Na década de 80, anos de 1970 e pouco, houve uma declaração de um movimento contra o cristianismo dizendo: nós não vamos batalhar, não vamos mais pegar em armas, nós vamos entrar nas faculdades, nós vamos formar professores, nós vamos vencer essa batalha com a educação, com informação. Isso foi uma declaração forte. E a partir de aí eles começaram a entrar nas universidades, formar professores, formar docentes totalmente contrários à ideologia cristã, que agora estão sendo professores e formadores de opinião dentro das escolas e dentro das faculdades. Ou seja, eles entenderam que a principal arma contra o cristianismo é o quê? É a informação, é a educação. E é justamente a principal arma que o cristão tem, a palavra, a informação, a educação. O que falta hoje na igreja? É justamente isso. Quando a armadura de Deus que está em Efésios, o primeiro elemento é qual? Não, é a verdade. Vestivos, né,
com, com o cinjo da verdade. A primeira é a verdade, é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus forte, verdadeira, completa. Né? Eu tenho percebido de que todos nós já falamos, todos recebemos centenas, milhares de informações diariamente. A maioria, bem claro, lixo. Informações que são lixo. Então, vamos atacar. Como? Trazendo informação. Qual a informação? A palavra de Deus, constantemente, diariamente, para que o povo receba uma palavra de edificação, de proteção. Eu vi uma coisa nesses dias, Benê, que sobre aquilo que você falou, que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela mortandade toda lá, aqueles jovens todos expostos ali como um troféu, porque aquilo que fizeram ali, colocar aqueles jovens nus, enfileirados naquela rua, foi dizer, eles são o nosso troféu. E uma mãe falou ontem, ou nesses dias, para um repórter. Ele acha que fez, falando do prefeito do Rio de Janeiro, prefeito ou governador? Governador do Rio de Janeiro. E falando dele, se ele acha que ele fez isso e vai ficar impune, não. Eu estou aqui, ó. Vem aqui. Eu estou aqui. Essa palavra soou como uma provocação. Essa palavra também soou como falta de arrependimento. Porque ela era uma mãe. E ela poderia, naquele momento, se arrependesse, falar da seguinte forma: mãe, olha o que aconteceu com meu filho. Olha só onde meu filho está hoje. Está nu aqui, ó, para todo mundo ver. E eu, usando essa palavra, eu quero dizer que nos dias de hoje tem muitas mães deixando seus filhos nus. E mortos espirituais. E muitas vezes expostos para que todo mundo possa ver. E eu queria saber a opinião de vocês também sobre esse assunto. Lembra que nós estamos falando de demônios que atacam os nossos filhos e também os pais, né? Atacam a família como um todo. Eu tenho uma experiência, na realidade não sou eu, é minha esposa. Minha esposa é professora em Campinas e ela deu aula numa escola que fica do lado do bairro Itatinga. E todos nós sabemos que mora em Campinas, sabe de que o bairro Itatinga é o bairro da prostituição, oficializado, protegido pelo governo. Tá? É um bairro protegido, oficializado como um bairro de prostituição. E minha esposa dá aula para as crianças das prostitutas. Certo tempo, havia uma menina de 11 anos que dormia na sala de aula. O tempo todo estava dormindo. Até que um dia minha esposa se incomodou e falou assim: por que essa criança está dormindo tanto assim? A coleguinha, que também é filha de prostituta, falou assim: não, porque ela fez programa com a mãe esta noite. Jesus. Desse jeito. Eu fui fazer uma palestra naquela escola, na época do capelania escolar, que fazíamos com sua esposa Fátima. E tinha um menino de 12 anos que chegava na escola, declaradamente já homossexual, com muito dinheiro, chegava com dinheiro, ou que eu ganhei esta noite nos programas que eu fiz. Nós vimos esses dias mulheres do lado do corpo de alguns de seus filhos lá no Rio de Janeiro, nus, expostos, mortos. Mas nós vemos agora mulheres levando seus filhos para a prostituição. Nós vemos mulheres e pais levando seus filhos para outras situações. Se você passar por um bar, por um boteco, onde há bebida, onde um monte de coisa, lá tem crianças também. Então, realmente, o que você falou, os pais hoje estão sendo omissos ou irresponsáveis ou, digamos assim, provocadores nesse sentido.
de levar as crianças a uma morte, não só física, mas principalmente uma morte espiritual. É triste. A igreja precisa reagir. Reagir com as famílias que estão dentro da igreja, trazendo uma educação para os pais e para que os pais levem para os seus filhos. A igreja precisa reagir, anunciando um evangelho de salvação, de resgate do ser humano, desse mundo que está totalmente em trevas. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Benê? Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 em diante, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, os teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Aquilo que o Edésio disse, dessa doutrinação dentro das faculdades, da universidade, até mesmo das escolas, tem chego aos filhos dos cristãos também. E muitas vezes os filhos dos crentes também estão, né, assumindo aí a homossexualidade, assumindo, né, essa parte toda aí desse ensinamento, sendo desconstruído. E muitas vezes, quando nós vamos perceber, já foi. E aí a gente tem que entender que a palavra, como o pastor Davison diz, a verdade ela tem que ser introduzida no coração das crianças, na mente das crianças, para que quando venha outra palavra mentirosa ou um ensinamento contrário ao ensinamento de Cristo, ao ensinamento da palavra de Deus, ela seja combatida com a verdade. E outra coisa que eu vejo é a responsabilidade que a igreja tem em relação a essa situação toda, dessa guerra espiritual, ideológica, é a oração. Eu acho que a oração, a igreja, ela precisa se levantar e orar, né, por essa sociedade, né, por todos aqueles que realmente carecem dessa oração, dessa intercessão, porque Timóteo diz, né, que nós devemos orar por todos, né, por todos os homens, pelas autoridades, enfim. Entrar nesse entendimento em orar e clamar. Porque eu acredito que nós estamos aqui porque houve alguém que orou. É verdade. Houve alguém que clamou por nós. Edésio. Apesar do tópico ser a batalha espiritual em si, mas o campo de batalha que todos nós temos falado, né? O senhor falou, ensina a criança no caminho que deve andar, o Davidson citou Oséias, então isso tudo está vertindo para a educação. O nosso amigo Jefferson está ali como técnico nos ajudando. O Jefferson Ele e o Alessandro. E o Alessandro, né? Mas o Jefferson fez um post recentemente, que não sei se já está nas redes sociais ou vai estar em breve, mas ele diz o seguinte: o diabo não controla a nossa mente, ele não decide por nós, o poder de decisão é nosso. Só que nós só decidimos aquilo que a nossa mente está fomentando, aquilo que ela está maquinando. E a nossa mente ela é construída, né? Como o Davison disse, a parte do caráter até os 6 anos e a parte de formação praticamente a juventude toda. Quando o Davison citou Oséias, você pode ler Oséias de novo, já, por favor? Meu povo padece porque falta conhecimento. Meu povo Oséias padece 4:6. Oséias 4:6. Meu povo padece por falta de conhecimento. A igreja não se apropriou desse verso. Quem se apropriou foi o demônio. Ele não apenas se apropriou, como ele tem trabalhado fortemente sobre isso. E o alerta aqui é um alerta, é um convite, é uma atitude de emergência para que a gente possa travar essa guerra espiritual, porque como o Davison falou, se a gente vai vestir armadura para a guerra, a primeira coisa é Conhecimento, verdade. a verdade, o conhecimento, a palavra. Você não vai para a guerra sem preparo. Óbvio que nós temos pessoas no nosso meio que já são guerreiros valorosos e aprovados, porque a guerra ela é constante o tempo todo, como o senhor disse. Ela não acaba. Ela teve início no início dos tempos, no próprio céu, e continua e vai até o final dos tempos, onde Cristo vai ser vitorioso. A vitória é nossa. Graças a Deus que a gente tem essa certeza. Mas
O convite é o seguinte: povo de Deus, igreja, pastores, líderes, vamos encarar com seriedade a educação das igrejas evangélicas. O ensino, né? Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos professores em que áreas? Nós temos professores na escola dominical, nós temos professores do Ministério Infantil, nós temos professores dos juniores, nós temos professores dos cursos de formação de servos da nossa igreja, nós temos professores no ITA, no Instituto Teológico. Está cheio de gente dando aula. Mas quão de fato a nossa igreja encarou com seriedade a área de educação? Nós temos voluntários desejosos, de coração ardente, tentando fazer o bem e promover o reino de Deus. Mas quão de fato nós temos encarado o ensino com seriedade? Então, já passou da hora de nós, como povo de Deus, nos apropriarmos de Oséias 4:6. Só uma curiosidade, eu nunca vou esquecer, um professor da escola bíblica me ensinou. É uma curiosidade, peguei a Bíblia do pastor Bené agora por causa disso. Se a gente abrir a metade da Bíblia, nós encontramos o livro de Salmos. No livro de Salmos, o maior capítulo é o 119. Qual é a temática qual é o tema principal do Salmo 119? A palavra de Deus. Ele começa da seguinte: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Andam na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? É a palavra. O versículo 105 diz que lâmpada é os meus pés, tua palavra, e luz para o meu caminho. A gente pensa assim, batalha espiritual a gente ganha repreendendo, amarrando, queimando. Não, a batalha espiritual se ganha conhecendo a palavra de Deus, se fortalecendo na palavra, com a autoridade. E conhecendo a palavra de Deus, orando, como você falou, de Bené. Sabe o que cria tudo isso? Intimidade com o Senhor. Amém. A intimidade com o Senhor é algo que nós precisamos aprender sempre. No Efésios 5, verso de número 14, diz assim: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. E agora nós estamos aqui, vamos encerrar falando sobre isso. Exatamente, intimidade, despertar. Está na hora de despertar. Eu estava pensando na igreja ainda essa madrugada, né? E eu pude perceber que a igreja hoje, ela não tem mais pai. Tem igreja tem pessoas que vêm para a igreja porque amam Jesus. Tem pessoas que vêm para a igreja porque amam a palavra do nosso Senhor Jesus. Tem pessoas que vêm para a igreja porque querem uma paternidade espiritual sobre a sua vida. Mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja simplesmente porque querem status. E até falar hoje que é crente, que é pastor, que é isso, é um status. É pop. É pop, não é? Mas é o nosso caso aqui, e eu percebo que nós precisamos despertar. E eu quero pegar essa palavra do Davison, quando ele diz que nós precisamos ter uma verdadeira intimidade com Deus, que sem essa vida que ele mencionou, ninguém vai repreender o inimigo. Ninguém vence o inimigo a não ser por Jesus Cristo. Ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A cabeça está no céu. O corpo, que somos nós, estamos aqui na terra. Se nós não estivermos ligados nele de verdade, não tem luz, não tem presença. Aquela luz que estava dentro do nosso Senhor Jesus quando ele chega em Gadara, né? Que o demônio se prostra na presença dele e diz assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. E é a mesma coisa que acontece com a gente. O diabo treme quando nós chegamos na presença diante dele, em qualquer lugar, numa sala de aula, seja num funeral, né, que eu tive uma batalha num funeral, na sala, no seu gabinete, no púlpito da igreja, ou dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Na sua casa, o inimigo pode te afligir.
o inimigo pode mudar todo o contexto do culto que você tem na igreja se você não viver Deus em sua casa. Falando sobre isso, Benê, você está falando um pouquinho hoje. Mas é bom que eu estou ouvindo também, está me edificando. Quando o pastor disse aqui, né, em Efésios 5,14, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará, é que há um sono espiritual, né, na vida da igreja hoje. Não estou dizendo Cristo vive, mas estou dizendo em geral. Não, mas Porque a igreja, pode falar da Cristo Vive também, porque a igreja da comunidade. ela precisa entender que ela tem armas de guerra. Em Efésios fala das armas que temos de guerra, inclusive o pastor Davison disse uma delas, que é a verdade, né? São armas de guerra. E muitas vezes nós não entendemos com quem estamos lutando, quem é o nosso adversário, a sua sutileza. Então nós não estamos entendendo realmente a nossa batalha, a nossa guerra. E até faz 1 ano e pouco que a gente já está aqui na comunidade Cristo Vive, né? Fora outros cultos que tem de oração aqui, que é o culto da terça-feira, Desperta Débora, né? Está aí guerreando, batalhando nessa questão de oração. Nós estamos aqui também com a nossa vigília, né? Toda sexta-feira aqui, orando da meia-noite às 6. Mas nós não estamos orando para buscar poder. Nós estamos orando guerreando, né? Estamos buscando, né, a Deus para desfazer as obras do diabo, né, aquilo que ele tem. Então nós oramos por toda a situação que vivemos hoje, né, tanto como os nossos governantes, as pessoas que não conhecem a Cristo, que estão presas por obras malignas, a igreja, enfim. Então nós precisamos entender que a gente precisa se levantar, se despertar, sair do sono espiritual e entender quem somos, né? Se Colossenses capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, diz ali que o Senhor nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de filhos do seu amor. Então nós vivemos em um reino que é o reino de Deus. Então nós temos autoridade nesse reino, nós temos o poder nesse reino e nós precisamos entender que nós temos que guerrear em oração, jejum e se despertar e sair do sono espiritual, pastor. Muito bem, Benê. Muito bom. Estamos encerrando aqui, tá bom? O senhor pediu para encerrar falando de que a igreja tem que despertar para tudo isso, né? Uhum. E que nós estamos em guerra. Para mim, o maior tapa na cara da igreja evangélica que a gente tem que entender que o diabo está ganhando espaço e a gente muitas vezes está sendo conivente ou simplesmente insensível ao que está acontecendo. Pode caber a palavra hipócrita aí? Cabe, mas porque a conivência é justamente isso, né? Hipocrisia, né? Eu entendo isso, mas eu decido não viver isso e ter um estilo de vida que aceita uma verdade diferente, né? Mas, para mim, o maior símbolo de Deus, né? Tirando a cruz, obviamente, do amor de Deus pela humanidade, que ele fez questão de deixar estampado no céu, o arco-íris. Mas eu não posso ir para a guerra hoje como corpo de Cristo, carregando a bandeira do arco-íris. O diabo roubou esta gente. O diabo roubou o maior símbolo do amor de Deus e desvirtuou ele. Uma aliança, né? Aliança. Essa é a guerra que a gente está vivendo. Forte isso, hein? Uhum. Forte isso. Fortíssimo. E a gente não se dá conta, passa desapercebido essas coisas. Na realidade. Davison. Satanás justamente tirou o arco-íris do símbolo da relação com Deus. Me desculpe quem acredita, mas é nossa fé. Deus é Pai. Hoje no Brasil temos o Brasil tem como oficializado uma mãe, não um pai, né? As referências sempre são trocadas. Mas eu estava falando sobre intimidade,
Jesus fala para os seus discípulos nas últimas orientações que quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me ama. Se verdadeiramente somos cristãos e declaramos amor a Deus, nós vamos ser obedientes à palavra dele, guardar a sua palavra. E a partir desse momento, Deus manifestará seu amor para conosco. A igreja hoje ela não está interessada em declarar amor ao Senhor, mas ela está interessada em declarar amor a si mesmo. E a famosa teologia positiva, onde o principal não está mais Deus, é o homem. Onde o homem quer ser o Deus da sua vida. Onde o homem quer decidir as coisas da sua vida. Onde o homem determina o caminho para a sua vida. É justamente as palavras de tentação de Satanás para Eva no jardim. Se você comer, será igual a ele. Se você experimentar, se você fizer isso, você se assemelhará a ele. E o homem está querendo ser isso. Posso terminar com uma palavra de esperança? Pode sim. Claro. Porque a gente tem falado coisas muito pesadas aqui. Mas nós temos que nunca perder de vista que a vitória é nossa. Sim. Eu e o Davi, a gente tem conversado bastante a respeito desse assunto. A gente entende que está acontecendo um movimento mundial. Não é local, não é da Cristo Vive, é mundial. Onde Deus já deu um basta no fato da igreja estar puxando valores do mundo para dentro de si. E a gente entende que Deus está começando um reboliço mundial, uma guerra de batalha espiritual tremenda, que sairá vitoriosa em busca das doutrinas sãs do verdadeiro cristianismo. Uma nova reforma. Eu não queria falar essa palavra ainda. Você está dando spoiler. Mas isso não é no Brasil, isso não é local. O Espírito Santo está, do mesmo jeito que incomodou na reforma, não somente Lutero, mas outras pessoas em outros cantos do mundo, acontecer e se movimentar da mesma forma quando não existia internet. Hoje, com a internet, esse movimento vai acontecer de maneira mais forte. Amém. Eu queria terminar dizendo aos pais. Pais, presta atenção. Salmo de número 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre do seu galardão. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo nesse mundo. Um forte exemplo de mortandade de jovens que estão perdidos. Nós vimos ali no Rio de Janeiro. Eu morei naquele lugar. Minha irmã ligou para mim no dia seguinte do acontecimento, me falando: Rui, é de apavorar. Existe um silêncio no Rio de Janeiro total. Não existe carros na rua do centro. Ela trabalha em um bairro. As lojas estão vazias. Se a gente não olhar para aquela mortandade de jovens, de crianças que carregavam junto a si armas pesadíssimas, que trabalhavam para facções criminosas. Ali, meus filhos, meus ouvintes, ali estavam filhos de crente pentecostal. Porque ali naquele morro, a canelinha de fogo corre solta, mas muitas vezes vazia do conhecimento, vazia daquele arco-íris. Não estou julgando, gente. Vazia do arco-íris, da aliança, vazia de Deus.
Isso está acontecendo não só ali no Alemão ou na Penha, no Rio de Janeiro. Está acontecendo no mundo inteiro. O diabo, ele quer dar uma de rei do universo. Mas eu quero te dizer, Satanás, que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, te venceu há 2000 anos atrás. Quando ele morreu na cruz. Ele foi até o inferno. Deu um cascudo na sua cabeça. Colocou um par de chifre em você e um rabo. E olhou nos seus olhos dizendo, eu sou o Senhor. Hoje eu quero convidar você, papai, mamãe, olhar para os seus filhos, ter uma mesa com eles, olhar para você mesmo, como foi dito no começo desse programa. Olhe para você mesmo. Veja se não precisa ter arrependimento na sua vida também. Arrependimento. Porque senão depois você vai ter remorso. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo programa.